Um vaso novo. Louvado seja para tudo sempre o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos da Deus. Esse pedido é um pedido muito sério. É um pedido mais importante do mundo, hein, irmãos? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso. O vaso é um utensílio. O copo é um vaso de proporções menores. Um copo bebe água. Existe, as senhoras donas de casa aqui sabem disso, vasos que nós chamamos de panelas, de vários tamanhos, várias proporções. Panela para arroz, panela para feijão, panela de pressão, caldeirão, bacia, gamela, são formatos, são vasos. Com o passar do tempo, esses vasos podem passar por avarias, podem cometer avarias, passar por avarias, eles furam, eles ficam velhos. Então você acredita que tem aqui algumas donas de casa, alguns maridos que ajudam na cozinha, e que você já comprou muitas panelas, mas tem aquela que você carrega desde o noivado, que você recebeu de presente. Essa panela é boa, é um alumínio fundido. Você tem panelas até de inox, panelas de porcelana, panelas de ágata, de opaline, vários tipos de panela ali. Aço cirúrgico, mas você lembra daquela panelinha de barro. Parece que dá um sabor melhor ao feijão. Não tem beleza, não tem brilho do inox, né? Talvez não é aquela ágata, aquela porcelana, mas ele tem um sabor particular, agrega valores ao alimento. Então existem vasos. Com o passar do tempo, esses vasos, irmão Jurandir, ele pode empretecer conforme o calor, a fuligem do carvão, e é preciso esse oleiro, porque vaso você já é. Vaso nós já somos. Olha só, meus irmãos, com o passar do tempo, com a idade, a vida biológica, a vida humana nos mostra que talvez com o passar do tempo, com o chegar da idade, irmão de volta, a gente já não tem aquele mesmo desempenho, aquele mesmo vigor, aquela mesma força motriz, locomotora, já dói os artérios, as dores reumáticas já aparecem, uma artrite, uma artrose, um bico de papagaio, uma dor de coluna. Isso é peculiar a quem já caminhou muito, a quem já andou muito, para quem trilhou muitos caminhos pedregosos da vida, montanhosos, lamacentos. Existem vários tipos de terreno, a vida é isso. Existem várias raças, existe o negro, o mameluco, o caboclo, o branco, o caucasiano. Existem vários tipos de cabelo, o crespo, o enroladinho que nem macarrão miojo, tem o liso, tem o crespo, tem vários tipos. A vida é assim. Vários tipos de pássaros canoros, o sufrê, tem o beija-flor, tem o colibri, as suas especialidades, as suas divisões biológicas. Nós precisamos nos antenar e nos equilibrar nessa vida. Hoje chove, amanhã faz sol. Hoje tem uma enfermidade, amanhã tem saúde. Hoje tem tristeza, amanhã pode ter alegria, tem angústia. É esse desenrolar, esse bioma da vida humana, que você tem que se atentar a isso. Tem que fazer essa leitura, essa clarividência dessas intempéries que nós estamos. Você acha, você pensa que Deus, irmão Tiago, não observa todas essas dificuldades, todos esses desempenhos da vida humana, que ele está lá sendo adorado por anjos, querubins, serafins, arcanjos, e jogou o homem à mercê da própria sorte? Como muitos ateus pregam que esse Deus é um Deus desumano, é um Deus desamoroso, é um Deus que entregou o homem ao infortúnio de um ser de trevas, que na guerra foi lançado sobre a terra
que colocou Adão e Eva em um paraíso, à mercê de um tentador e com a proibição de um fruto proibido. Essa vertente, esse pensamento filosófico, ateísta, que baila nas cátedras das universidades, que baila nos homens que se desencontraram dos seus projetos, dos seus desejos, que entraram pelo caminho da soberba e do orgulho, estão desestimulados, atirando para todos os lados, amargurados. A vida não prestou para mim, a vida foi ruim para mim. E aí procura descarregar suas tensões, suas incapacidades, suas ingratidões, apontando que Deus é esse Deus seco, desalmado, esse Deus que não tem amor. Mas quando você, com um olhar desse equilíbrio, observa a perfeição de Deus, e ao mergulhar para as respostas deste vazio humano, desse descrédito humano, porque é humano, e você mergulha buscando resposta na religião, no homem, nas filosofias, nos rituais, nas liturgias, você se depara com um abismo intransponível, você se depara com regiões abissais do interior humano, e você vai só afundando de forma catatônica, você vai afundando, buscando resposta para sanar, para solver, para elucidar os questionamentos humanos. Mas quando você olha para a própria natureza, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, nos primeiros capítulos, que ele diz que o mandamento de Deus está encravado no coração do homem, e quando você começa a contemplar as maravilhas de Deus, cujo qual o salmista Davi escreve, deixa incrustado no Salmo 19, um dia faz declaração para outro dia, apontando o apogeu da glória de Deus, sem palavras, em silêncio, uma declaração de amor inarrável, indescritível. Quando você olha para a natureza, os sabores das bananas, os sabores das laranjas, as diversidades das frutas, cada pássaro canoro, o colibri, o irapuru, o boiadeiro, o paca-capim, o papa-laranja, o gurinhatã, o bem-te-vi, que diz que te viu, e te viu bem visto, e você começa a contemplar, e você começa a ver a majestade de Deus. Quando ele diz que o mar multiplique a vida, e você chega no mar e você vê os cardumes de vários tipos de peixes, peixes ornamentais ali da selva amazônica, a selva peruana, a vários outros oceanos e rios. E você vê a diversidade de um Deus que não é um Deus que manipula, não é um Deus que massifica, não é um Deus que faz de você como massa de manobra. E será que você usa bem essa liberdade, esse dom da vida? Será que você compreende que esse Deus é o único ser digno de ser adorado e louvado, e não está em competitividade com nenhum homem, com nenhum Deus de barro ou de pau, que ninguém pode se intitular ou interceder, ou clamar ou falar e ir em direção a esse Deus único, invisível, mas real. Um Deus que se manifesta no abrir e fechar de sua mão. Um Deus que se manifesta e diz: eu estou aqui a cada batida diastólica do teu coração. Um Deus que se manifesta através de cada relampejo de comunicação entre as suas sinapses, os seus neurônios. Um turbilhão. Os cientistas chegam a dizer: o cérebro humano é um universo. É incompreensível esta máquina de massa cefálica, de líquido seraforaquidiano, o cerebelo, a glândula pineal, o sistema central. E muitas vezes nós vamos diminuindo este Deus, trazendo ele à baila das nossas mediocridades rasteiras, rastejantes, nas mazelas humanas dos pensamentos. O Deus que eu prego aqui hoje não é o Deus de Spinoza, não é o Deus dos homens, não é o Deus dos gregos. Inserido no livro do Evangelho de João, a apoteose daquele encontro que no último dia da festa, onde todos estavam ali buscando solver, sanar, elucidar a sede causticante, infinita do mais profundo coração do homem. Todos buscavam esse Deus, Yahvé, Jeová,
nas festas dos últimos dias, os irmãos de Jesus estavam pressionando ele aí aos primeiros dias da festa, como falamos na quinta-feira, com muita particularidade e propriedade. E Jesus disse: o tempo de vocês sempre estão presentes, a minha hora vai chegar. E no último dia da festa, nos últimos minutos, onde todo mundo curtiu a festa toda, e quando olharam para dentro de si, o buraco do início estava maior. Eles pularam a festa toda, tomaram todas as canjibrinas, todos os tipos de licores, usufruíram de todo tipo de prazer, mas ainda estavam vazios. Eles olhavam para dentro da alma e diziam: nós entramos aqui com 100 buracos, já estamos com 1000. O problema se avolumou, se aglutinou-se. E de repente Jesus vai chegando ali, e no meio da festa, olhando aqueles burburinhos, olhando aquela multidão, milhões e milhões de pessoas em Jerusalém, para adorar o Deus transcendente, para adorar o Deus invisível, mas não tinha caminho para esse Deus, não tinha porta para esse Deus. As oblações e os sacrifícios da lei não tinham como aplacar a ira de Deus, era apenas paliativo que apontava o grande El Shaddai, Emanuel. E no último dia, nos últimos minutos, quando perde toda a esperança, alguém chega perto de Jesus. Anote bem, guarde essa palavra. Alguém vai tateando um dos seus discípulos e diz no ouvido do mestre: olha, eu quero te dizer que os gregos estão aí, e eles vieram aqui para te ver. Naquele momento, Jesus brilha seus olhos, olha para os céus e diz: chegou o momento do Filho do Homem ser glorificado. Porque aqueles gregos andaram a pé, não sei, a cavalo, não sei, navio também, talvez. Saíram de outras regiões da Grécia, naqueles períodos de dificuldade de locomoção de grandes distâncias, onde só havia 2 tipos de transporte: a cavalo, a pé ou a barco, 3 tipos de transporte. Eles saíram a 12.000 quilômetros, o berço, 2.000 e poucos quilômetros de distância. Há quantos meses eles saíram? Porque 2.000 quilômetros de distância, mais ou menos de ônibus, é 3, 4 dias. Se for de avião, é 40 ou 50 minutos sem escala, ou 20 ou 10 minutos. Mas de pé, a cavalo, com as intempéries do deserto, das montanhas, para atingir aquela região que era portuária, Grécia lá do Monte Olímpia, Grécia lá escrito no portal de Delfos, conhece-te a ti mesmo, Grécia de Sócrates, Platão, de Aristóteles, de Sêneca, de Marco Aurélio Romano, de toda a cultura helenística estoica, que buscaram, escrafuncharam com a mente todo tipo de filosofia e construiu a base desta sociedade ocidental. Eles não encontraram paz, não encontraram resposta, uma resposta significativa, nem mesmo na República de Platão, nem mesmo nos textos mais profundos da filosofia grega. E eles chegaram ali e se quedaram-se aos pés daquele homem, que todo o império religioso mandou prendê-lo, e os magistrados voltaram taciturnos, dizendo: jamais ouvimos um homem falar como esse homem. A ele nós apontamos nesta manhã, aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, não existe mediadores entre Deus e os homens, conforme Paulo aos Romanos. Os homens se degladiam de incrédulos e leigos. Os homens disputam adoração com suas imagens de esculturas, de pessoas que eram, e se estivessem vivos jamais aceitariam uma imagem de escultura. O próprio Paulo, o próprio Pedro, a própria Maria, o próprio José, os próprios discípulos que lutaram na igreja primitiva e foram decapitados pelo Império Romano, foram tocados fogo, dado comida aos leões, eles continuavam e viviam pregando contra todo esse egocentrismo, esse antropomorfismo centrado no homem de ser adorado. E naquele dia, quando Jesus ouve essa conversa, os gregos estão ali, ele disse: agora é a hora do Filho do Homem, a humanidade compreende que eu sou o único caminho. Todo homem mostra uma direção.
Krishnamurti, Siddhartha Gautama, os grandes religiosos, os grandes escritores, todas as religiões do mundo apontam um caminho. Jesus é o único que se auto-intitula: eu sou o caminho. Ele não está numa encruzilhada com setas apontando, dizendo: você pode beber meio litro de sangue com abóbora, que você encontra a reencarnação, você encontra a espiritualidade, pulando 7 ondas para Iemanjá, você fazendo isso ou aquilo. Ele não está numa encruzilhada dizendo que todos os caminhos e atalhos levam a Deus. Os homens criaram suas religiões, seus partidos, suas cores, suas raças, dividiram os homens, mas Jesus é aquele cujo qual Isaías escreveu, o Emanuel, a impossibilidade de Deus habitar dentro do homem, pelos pecados cometidos pelo primeiro homem Adão. Então o Senhor Jesus, ele vem, ele cria essa ponte, ele é o caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele chega no centro daquela metrópole, ele chega no meio do mundo religioso, entre saduceus e fariseus, entre essênios, e ele talvez sobe numa plataforma, num coreto da sua época, numa pedra, num banco, num tamborete ou numa cadeira. Ele sobe, chama a atenção de toda aquela multidão e grita em alta voz: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem tem sede não vai acabar com o Zé. Quem tem sede não vai acabar com a Maria. Quem tem sede não vai beber nas águas de Platão. Quem tem sede não vai beber nas águas de uma igreja protestante. Quem tem sede não vai beber água na fonte católica da idolatria. Quem tem sede não vai beber nos sacrifícios a deuses e demônios. Quem tem sede vai até ele. Aonde? Lá na cabeceira de sua cama, lá no chuveiro, lá no balcão do seu trabalho, lá na atitude da sua vida cotidiana. Quando eu abro a Bíblia Sagrada, eu vejo que dela brota a esperança para destruir toda a erva daninha que nasce no coração humano. É Ele mesmo que abre a sua boca e clama a essa geração depressiva e dopada com os ampliquitios e roupinóis da vida para dormir, para anestesiar suas dores nefastas, para não conquistar as suas ambições e os seus desejos humanos e vaidosos. É Ele que abre a boca e diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Enquanto você fica na sua autojustificativa de que você é o bom filhão, o bom garotão, o bom paizão, o homem justo, você não precisa de Jesus. Eu sou e era uma desgraça. Enquanto você se justifica, enquanto você acha que Jesus não morreu por você porque você já estava muito belo e cheiroso, mas a Escritura diz que todo homem pecou e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna. Abriram-se os livros e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo com os Hitler e com os malignos desta terra. Abriram-se os livros e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida porque não aceitou ao sangue da justificação, ao plano da redenção, ao plano salvífico, à doutrina do arrependimento trazida por Jesus Cristo. Para a sua vida e para a sua prática de vida, Jesus é apenas um boneco para iluminar os mercenários da religiosidade. Ele é apenas um álibi daqueles que querem arrancar dinheiro dos vossos bolsos, nas suas procissões, nas suas campanhas de vassouras, procissões de bonecos de gesso e velas, que é um império religioso. Na visão e no comportamento de muita gente, Jesus é esse ser medíocre, pendurado numa cruz sangrando. É o menino Jesus, é o Jesus de Praga, é a Maria de Nazaré, é a Maria do Belém. Você crê nas tradições, porque é mais fácil continuar conservado nesse formol da sua mentalidade e da sua leitura teológica. É muito difícil bater no peito e dizer assim: 60 anos de vida errada, 70 anos acreditando, 80 anos acreditando. E quando vem a palavra, é melhor dizer que Jesus expulsa demônio em nome de Beelzebul. Porque se esse Jesus está com a verdade, todos nós estamos com a mentira e vivemos erradamente. Não vamos até a Ele com um olhar meigo e humilde. Então Jesus
o Emanuel. É aquele que é a ponte. Não foi para a inspiração de músicas, não foi para a inspiração de películas cinematográficas, não foi para fundar o cristianismo, que Jesus nunca, nem Jesus é cristão. Jesus é Jesus, Deus é Deus. Ele não está nessa bala medíocre que dividiu os homens em religiosidade. A religião de Deus é o amor, mas não é esse amor aí feminista, homofóbico, de graus e gêneros. Esse amor aí, LGBTQI+, um bocado de coisa, ele é contra tudo isso. O verdadeiro amor de Deus não é esse amor de Deus, onde parece que o caminho é largo, a porta é larga, entra todo mundo, está todo mundo aí, Deus não tem critério. Se nós seguirmos as normas dessa sociedade, desse amorecozinho aí, dessa espiritualidade banal, a raça humana vai entrar em extinção, porque o homem não copula para ter filhos. Isso é uma abominação diante de Deus, mas os homens medrosos não se impõem diante disso, porque tem medo de uma sociedade que faz as leis, dizendo que você vai para a cadeia por falar a verdade, como mataram ao Senhor Jesus Cristo, a própria verdade. E como ele bem disse, vos perseguirão por causa da justiça e da verdade. Muitos já estão emparedados, muitos já morrem queimados e decapitados em muitos países. Por que isso, pastor? Porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno e que o Deus deste século é Satanás. É isso que diz a palavra de Deus. Enquanto você fica naqueles textos da primeira comunhão e da Eucaristia e não se aprofunda como um preguiçoso na leitura da palavra de Deus, você passa 1h50, 2 horas assistindo um jogo de futebol. Passa 2, 3 horas assistindo um filme no cinema, mas não tira 10 minutos para ler um versículo da palavra de Deus e sai por aí pregando e se intitulando, cheio de conhecimento. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, diz a palavra de Deus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, diz a palavra de Deus. Que nós possamos nesta manhã inclinar os nossos corações, inclinar a nossa alma, porque cada um dará conta a Deus. Naquele dia, diz a palavra, no dia do trono branco, onde Deus ressuscitará todos os habitantes da terra, desde Adão até o dia de hoje. Hitler pode ter fugido do julgamento humano, os terroristas, os russos, os americanos, os ingleses, os jesuítas, que mataram índios para implantar uma religião oficial nesse país. A noite do Huguenote, as mulheres que foram mortas como bruxa em uma santa inquisição, as marcas desse sangue maldito em nome de um Cristo que não é o Cristo. Esse não é o Cristo. Mas se você quiser ir para o caldeirão com eles, continue. Mas hoje Jesus coloca diante de você a sua própria responsabilidade. Você um dia vai estar diante de Deus. O livro de Apocalipse diz que os livros se abriram-se diante do trono branco. Naquele grande dia, irmã Beusuíta, abriram-se os livros. Ó Deus, pastor Flávio me enganou. Ó Deus, pastor fulano me enganou. Padre tal me enganou. Olhem para mim aqui, todos vocês. Esse livro aqui é o livro mais vendido do mundo. Olhe para cá sem medo, não vai cair não. Esse livro aqui é o livro mais vendido do mundo e o menos lido. Naquele grande dia, quando você pegar as suas justificativas, as suas teses, Deus vai ver se as suas teses, o seu pensamento, a sua cosmovisão está aqui na palavra eterna dele. Não tem pastor ladrão, problema dele. Não tem padre ladrão, problema dele. Quer ir para o inferno, siga ele, a Bíblia está aqui. O documento está aqui, a carta magna está aqui. Acima da Constituição, acima das leis dos homens. É aqui que está escrito, tudo aquilo que o homem plantar, isso ele colherá, porque Deus não se deixa escarnecer. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Não é assim? Não é assim? Pois é, essa lei é a de Deus.
Os homens mudam as leis. Os homens fazem leis para beneficiar os seus pecados, para beneficiar os seus roubos, porque rato não faz lei para colocar ratoeira. Essa é a mente humana, diabólica. Essa é aquilo que o apóstolo Tiago diz: toda sabedoria humana é terrena e é diabólica, mas a sabedoria que vem de Deus, do Pai das luzes, ela é humilde, ela é sábia. Ela não está nas universidades, nas cátedras, ela não está na vida do roceiro, não. Ela está onde tem um coração responsivo e humilde. Bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão a Deus, disse Jesus no Sermão do Monte. Eu aponto as escrituras. Eu não estou caminhando você para uma placa institucional religiosa. Aqui você tem liberdade. Aqui você não é um ser manipulado. Aqui ninguém exige do outro aquilo que o outro tem que ser. Deve se respeitar as suas particularidades. Deve ser não evasivo. Jesus foi Jesus no meio dos seus discípulos. Independente do que vinha de lá para cá, ele era. Ele diz: eu sou o sal da terra, não sofre interferências externas. Em Cristo você é concreto, em Cristo você é sólido, em Cristo você não será permeado com vãs filosofias, como Paulo escreve em Colossenses. Cristo vai te blindar, vai te solidificar, vai abrir os seus olhos para o mundo, para uma vida além da morte, além da matéria, além da mesquinhez humana. É esse Cristo, irmão Binho, que abre a boca e enche o peito de ar e grita nas margens do Rio Jordão: eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que alguém morra, quem crer em mim nunca morrerá. E nós estávamos mortos em délitos e em pecados. Nós estávamos mortos diante de Deus. Quando ele abre a boca e diz, o homem diz: mas Senhor, deixa meu pai e minha mãe morrer e eu vou te seguir. E Jesus disse: deixa os mortos enterrar os seus mortos. Aleluia. Nós estávamos mortos, Levi, mortos em délitos e em pecados. Mas o segundo Adão, apontado por João Batista nas pairagens do Rio Jordão, quando ele olha, ele diz assim: olha, é esse, porque eu passei minha vida toda orando no deserto e jejuando, e Deus me disse: meu filho, quando eu enviar o meu filho, vou lhe dar um sinal, uma pomba descerá em forma corpórea sobre ele. E quando Jesus entrou nas águas para se batizar, João Batista disse: eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. E Jesus levanta a mão e diz: faz para cumprir a palavra. Meu amigo, a sua justificativa, a sua autojustiça não é nada. O próprio Jesus disse: a palavra é a justiça. O que vem do homem é podre, é mortal e fede, mas o que vem de Deus é eterno, é a palavra da salvação. Não se embanane, não se atormente pelos pregadores, pelos joios, pelos mercenários, pelos mentirosos. Não dê ouvido, ouça a voz do Espírito de Deus. Cuidado com as redes de internet, cuidado com todos os pregadores. A palavra de Deus diz no livro do profeta Isaías: a lei e ao testemunho, se eles não falarem conforme essa palavra, para eles jamais nascerá um novo alvorecer. Seu compromisso é com Deus, irmã Noélia. O seu caminho e o seu compromisso é com Deus. A Ele a honra e a Ele a glória. É nele que temos que desbruçar, é nele que temos que perder o nosso tempo, se pudermos usar, ganhar o nosso tempo. Não é nas rodas profanas de bate-papo, não é nessa vida de entretenimento, de vídeo em cima de vídeo, sem dar oportunidade para buscar uma vida espiritual. Você é um homem carnal, você não tem vida espiritual, você nunca jejuou, rapaz, você nunca tirou uma hora de relógio de oração. Quer entender de Deus? Quer falar de Deus? Talvez nunca leu, nem sequer, não digo nem o Novo Testamento, o Evangelho de João. O que entende foi o que implantaram em sua cabeça, uma primeira Eucaristia, louca, insana.
e que você tem medo da verdade, da realidade, porque talvez seus pais seguiram esse caminho, e se eles fossem macumbeiro, tu era um macumbeiro hoje, porque foi implantado um chip novo na sua cabeça. Você nasce como uma criança inata. Se os seus pais fossem comunistas, você nascesse na Rússia, você seria um comunista. Se você nascesse em qualquer outro lugar, em qualquer outro tipo de religião, você iria e os seus pais te conduziriam a essa religião. Você nunca tentou se libertar dessas cadeias e ver realmente onde está a verdade. Porque os homens têm medo da verdade. Eu vou ter que ruir agora, eu vou ter que me destruir agora para abraçar uma verdade. Eu quero dizer que eu vivi a vida toda no erro, na mentira, no engano. Não é sobre religião, é sobre a palavra de Deus. Não coloque sua vida em risco. Só há dois caminhos, disse Jesus: trevas ou luz. E a luz não é a igreja protestante, viu, seu doutor? Não é catolicismo, não. Não é espiritismo de Allan Kardec, não, seu doutor. Aí é fácil seguir essas linhas aí. A vida eterna, o buraco é mais embaixo, meu amigo. É você diante de Deus. E sem o sangue de Jesus e sem o perdão, você não chega a lugar nenhum. Eu sou a verdade e a vida. E é nesse nome que nós vamos celebrar a Santa Ceia nesta manhã. É nesse nome que nós estamos aqui. É nesse nome que nós estamos aqui. É sobre essa responsabilidade intransponível. Talvez você não tenha entrado na sala do trono. Talvez você não tenha entrado na sala do trono. Não é sobre desculpas esfarrapadas. Pare com essa porcaria que você está vivendo. Saia do aterro sanitário de Muritiba. Vá lá ver, vá lá visitar. Eu visito a cada 30 dias. Saia desse aterro, desse lixão espiritual que você acumulou, rapaz, essa desculpinha esfarrapada. Chega pro seco. Nós estamos aqui há 30 anos sustentando um culto. Você não aguenta sustentar um cultozinho nem na sua casa. Você não aguenta sustentar 3, 4, 5 pessoas dando um estudo bíblico. Você não aguenta, você não tem laço espiritual porque você não busca. Venha sentir o peso. Não tem responsabilidade nem com o seu vizinho. Talvez você está morando nesse bairro aí, vai fazer 10 anos, 20 anos. Quando foi que você foi lá entregar um folheto alheio à realidade do outro? Sustenta uma vida espiritual, cheio de desculpa. Meu pé está doendo, minha cabeça está doendo, minha barriga está doendo. Ah, é isso, ah, é aquilo. O que é que vai mudar? É uma pregação nova? É uma tática nova? É um projeto novo? É pular 3 ondinhas, no dia 31 de dezembro? Se vestir de branco e levar uma rosa para Iemanjá? É isso aí que muda a vida? Deus odeia esse negócio aí, rapaz. Esses guias de demônios caídos. Onde é que você tirou isso aqui? Na Bíblia, que você nunca leu. Busca entendimento. É de graça. Tem medo por quê? Compre uma Bíblia. Luta e leia a Bíblia. Para você ver o que está escrito aí. Para você ver esse legado de família. O que é que está acontecendo? Que não tem uma compreensão, um entendimento espiritual. Porque fica numa guerrinha que o diabo divide os homens em crélegos e leigos. Em politicazinha de direita e esquerda. Em religiãozinha. Nós vamos aqui falar em latim. Vamos efetuar uma liturgia em inglês. Para domínio humano. Feche seus olhos. E adore ao Criador nessa manhã. Quero convidar aqui o diácono Edson e o diácono Jonathan, que vai passar aí uma salva do pão da Santa Ceia. Se você ainda não é batizado nas águas, não estenda as mãos para pegar a ceia. Não é sobre ser crente protestante. A ceia são para as pessoas que se batizaram no batismo que Jesus ordenou, nas águas. Você sabe o que é o batismo? Jesus se batizou com 30 anos de idade. Batismo não é para criança, é heresia. Implantado no Concílio de Nicéia. Vai estudar, você é inteligente, você não é cavalo. Jesus olhou para os discípulos e disse: as vossas tradições invalidam a palavra de Deus. É isso que a religião faz, você acreditou a vida toda. Criança não se batiza porque não sabe que tem pecado. Então Jesus se batizou com 30 anos de idade. Então o batismo é quando a pessoa se arrepende, tem compreensão dos seus pecados,
que feriu contra Deus. Aí ele se batiza nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Essa salva vai passar aí, para essas pessoas que compreendem isso. Pode passar, meus irmãos, do fundo para frente. E você levanta as mãos e adora esse Deus poderoso, que trouxe essa palavra de salvação para a sua vida, que trouxe essa palavra de libertação para a sua vida. Ao único que é digno de receber a honra e a glória. Ao único que é digno de receber, ao único que é digno de receber. Ao Rei eterno e imortal. Ministramos. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome. Nos rendemos. Consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos.